primeiro homem, olha, domine sobre todas as coisas. Adão tinha a chave para dominar tudo. E o que Adão fez? Vou dar a Satanás, vou me rebelar contra a vontade de Deus e vou dar a Satanás. Satanás pegou a chave de Adão e começou a dominar. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia chama Satanás de Deus, com D minúsculo, Deus desse século. É aquele que reina nesse século, nesse mundo. Porque o homem deu a ele a chave. Toma, foi dada a mim, mas eu com minha rebeldia vou dar a ti, Satanás. E aí Deus, por sua infinita misericórdia, enviou Jesus. E Jesus tomou a chave de Satanás. E em Jesus, como igreja, nós pegamos de volta essa chave. Porque a palavra de Deus também diz que ele deu poder sobre principados e potestades e se fez cabeça da igreja. Amém? Da igreja. Então, Satanás está debaixo dos pés da igreja, da noiva de Cristo. E esse poder de ligar e desligar, Jesus devolveu à igreja aquilo que Adão perdeu. Então, meus amados, o poder que há quando nós oramos, o poder que há quando nós abrimos a nossa boca em oração, em adoração ao nosso Deus, é tremendo, é o poder da igreja. Está lá em Efésios capítulo 1. O poder da igreja. Só que, meus amados, nós estamos a orar há um ano que nossa igreja aqui especificamente começou a orar. Começou a se levantar como igreja, a orar, se propôs a orar, se propôs a entregar os primeiros dias do ano para Deus. E quando nós nos propusemos a orar com o mesmo propósito, com o propósito de atacar, né, de saquear o inferno, de alcançar o favor de Deus, de destronar os principados e potestades, meus amados, tem sido um ano mexido. Desde que nós nos levantamos, tem sido um ano mexido. Mas muito mais mexido pelo poder de Deus do que das trevas, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a casa de Deus. Não é não. Não é não, não é sim, né? Talvez, não é não. As portas do inferno não prevalecem. Então tem sido um ano de mexer, tem sido um ano de podar, tem sido um ano de fortalecer e tem sido um ano de alinhar. Porque a promessa de Deus que quando nós nos levantamos em oração, Deus faz. Nós estamos entregando a Ele, Senhor, que venha o Teu reino, Pai. Nós estamos ligando na terra e ligando no céu. E, meu amado, quando nós ligamos na terra e ligamos no céu, Satanás endoida. Porque ele perde a autoridade. Em muitas áreas da nossa vida, ele está ali tentando pegar, tentando atacar. E nós estamos sem orar, sem fazer nada. Mas quando nós enxergamos e dizemos, não, tira as tuas patas daqui, ele tem que tirar pelo poder do nome de Jesus. Não é do nosso, é do de Jesus. Então, Satanás fica furioso com a igreja que ora. Furioso. E muitas igrejas espalhadas na face da terra não oram. Não oram. E, infelizmente, tem se intensificado a falta de santidade, o fogo estranho no altar, a falsa profecia, tem se intensificado a idolatria, tem se intensificado a avareza, tem se intensificado a corrupção dentro da igreja, porque a igreja não ora. E a palavra de Deus diz que a casa dele seria chamada casa de pregação? Casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Ele nem usou minha casa será chamada casa de restauração. Ele nem disse minha casa será chamada casa de alimentação, casa de pregação. Ele não chamou nada disso. Poderia ter chamado de restauração, pelo menos. Não, será chamada casa de oração, porque sem oração não há restauração. Sem oração não há o mover de Deus sobre a terra, porque Deus decidiu dar ao homem o poder de ligar e desligar. E nós temos que entender que a nossa oração move o braço de Deus. Deus é soberano e Ele pode agir? Pode, mas Ele decidiu dar a nós o poder de mover o braço dele. Isso é sério. Isso é sério. De mover o braço dele. Se o meu povo, aí então eu vou. Se pedir, eu vou abrir. Se buscar, tem um sim sempre. Então eu não posso acreditar e Deus vai agir. Você não pede. É por isso que a Bíblia diz orar sem cessar, porque tem que estar sempre, para que o braço de Deus seja movido, porque Ele decidiu fazer assim. Amém? Ele decidiu. Eu sou soberano, eu posso agir? Posso, mas eu decido dar a eles o poder de mexer, de mover céus e terra. Esse poder Ele deu a nós. E nós como igreja temos que entrar em oração e perseverar na nossa oração. Meus amados, uma igreja que intensifica a sua oração jamais será uma igreja morta. Jamais será uma igreja perdedora, derrotada. Jamais será uma igreja infrutífera.
É impossível. Se nós intensificarmos as nossas orações, é impossível. Se nós formos ler a palavra de Deus, é impossível uma igreja intensificar a sua oração e ser uma igreja morta. É impossível a igreja intensificar a sua oração e ser uma igreja infrutífera ou ser uma igreja perdedora. Pelo contrário, ela está se movendo dentro da vontade de Deus. E aí Deus começa a mover, fazendo todas as coisas segundo a vontade dEle. Porque nós estamos entregando a Ele. Nós estamos ligando na terra e ligando no céu. Aí Deus começa a organizar, aí Deus começa a se mover e colocar tudo na sua vontade, no centro da sua vontade. Porque debaixo de oração. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver, meus amados, eu li um livro de Atos, é tremendo. É tremendo. Onde Paulo ia, tinha uma igreja orando. Onde Paulo ia, tinha uma igreja orando. Os apóstolos eram presos, tinha uma igreja orando. E aí a igreja orando movia o braço de Deus para quebrar as correntes. Uma igreja orando movia o braço de Deus para abençoar a viagem de Paulo. Havia uma igreja orando, amados, e sempre havia o poder de Deus por trás de uma igreja que ora. É impossível haver uma igreja que ora e Satanás vencendo. É impossível haver uma igreja que ora e Satanás dominando. É impossível, amém? É impossível, é a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus verdadeira, sempre. E o homem é mentiroso. Amém? Por isso nós podemos ler a palavra de Deus e ver. Eu estava lendo essa semana o livro de Atos. Meu Deus, que tremendo. Nós começamos a ser parceiros de Deus no governo do mundo. Nós começamos a atuar junto com Deus. É por isso que quando nós começamos a orar, vem momentos na nossa mente, pessoas na nossa mente, é Deus mostrando, o Espírito Santo, Deus revelando as coisas pelas quais nós precisamos orar. Coisas que nós nem sabemos, mas naquele exato momento aquela pessoa precisa, aquela situação precisa, é Deus revelando para nós as coisas espirituais e a gente vai orando. Eu não sei, mas eu vou orando. Vai aparecendo na minha mente e eu vou orando. E aí eu vou movendo o braço de Deus, eu vou movendo o braço de Deus por meio da oração. Deus deu a nós esse poder, igreja, de agir sobre o mundo. Em nome de Jesus, vamos continuar orando. Vamos continuar fazendo o braço de Deus mover sobre essa terra. Só que não basta orar. É preciso perseverar. E é essa palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Porque é uma luta. Paulo chama a igreja para combater. É um combate. E, meus amados, o combate não vai acabar hoje e pronto. Eu pensava, vamos orar contra, sei lá, principado, potestade, qualquer coisa, e ele vai ser destruído em nome de Jesus. Vai não. Ele vai ser amarrado nesse momento, aquele momento em que aquele sofrimento que você passa, mas depois você vai passar por outra luta, por outro principado que se levanta, por outra potestade, por outra hoste espiritual da maldade, por outra situação. Nós vamos estar lutando constantemente. O único momento em que Satanás vai ser amarrado vai ser no juízo final. Vai ser o único momento. Enquanto não vier esse momento, nós vamos estar constantemente se levantando para lutar, para guerrear. Aliás, a gente tem que estar lutando todos os dias. Todos os dias. Guerrear. É uma luta aqui, uma vitória. Uma luta aqui, uma vitória. Uma luta aqui, uma vitória. Só não tem vitória quem não luta. Porque, como lutadores, junto com Cristo, nós somos mais do que vencedores. É o que a palavra de Deus diz. Só que existe uma dificuldade da igreja, de nós como cristãos, perseverarmos na oração. Porque muitos se entusiasmam, os primeiros dias do ano, vamos orar, reunião de oração, mas na metade do ano, cadê o vigor, cadê a vontade, cadê a fé? Acabou. No meio de caminho, muitos soldados retrocedem. E, meus amados, Deus quer ministrar hoje no nosso coração para perseverar na nossa oração. Perseverar na nossa oração. Eu quero que você abra em Levítico 6. Camila vai pôr aqui atrás, do 10 ao 13. Levítico 6, a partir do versículo 10. Acho eu que é o 10. Levítico 6. Todos abriram? Se não abrir, podem ler aqui comigo. São as ordens de Deus. Diz assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Segue. O fogo que está sobre o altar
arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus amados, isso é tremendo. O fogo no altar. O fogo no altar não podia se apagar. O fogo no altar que Deus criou, sacerdote, tinha que ir de manhã colocar mais lenha para que ele jamais se apagasse. E esse fogo no altar era o fogo que queimava os holocaustos. Era o fogo que acendia os incensos. Era o fogo no altar. Ele não se apagava. E isso é tremendo porque, meus amados, a lenha que nós temos que colocar diariamente, toda manhã, no altar do nosso Deus, é a nossa oração. E toda a oferta que a gente fizer, Deus vai receber. Aquele fogo é que vai queimar, aquele fogo é que vai consumir, aquele fogo não pode apagar. Nós temos que olhar a oração como essa lenha que acende esse fogo. Ela não pode se apagar. Se eu paro de orar, eu vou apagar aquilo que Deus não quer que apague. Eu vou permitir que se apague aquilo que não pode apagar dentro do altar do nosso Deus. Os sacerdotes é que iam lá e colocavam lenha. Os sacerdotes iam lá e colocavam lenha a cada manhã. Mas, meu amado, só entende isso quem é sacerdote. Será que você é sacerdote? A Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes do Senhor. Todos nós somos sacerdotes. Quem tem a obrigação de orar não é o pastor e a pastora. Quem tem a obrigação de orar é o sacerdote. Filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somos todos nós, igreja. A obrigação de não permitir que esse fogo se apague. A obrigação de continuar ligando na terra e ligando no céu. Ligando na terra, acreditando que Deus está ligando no céu. A obrigação de orar pelos desviados. A obrigação de orar pelos nossos familiares. A obrigação de orar por cada um dos nossos pedidos. A obrigação de cobrir os nossos irmãos em oração. A obrigação de cobrir os líderes em oração. A obrigação de cobrir os missionários. De orar por Jerusalém. De orar por Portugal. De orar por todas as nações. É nossa. É nossa, e nós vamos acendendo, 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 e colocando mais lenha, até que Deus venha e responda a nossa oração, como eu já preguei aqui, o cálice vai encher e vai voltar para a terra como resposta. Isso é tão real, que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 5, que Elias era um homem igual a nós, sujeitos a tudo. Mas ele orou, porque aquela terra não chovia durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, imagina o que é 3 anos e meio, você perseverar numa oração. Muitos de nós aqui já desistimos de orações faz tempo. Muitos de nós já nem lembramos que nem oramos mais por aquele motivo. Por que desistimos? Sabe por quê? Porque somos uma geração que quer tudo rápido. Rápido, não conseguimos esperar na fila do banco, não conseguimos esperar uma carta chegar, passa logo por e-mail que é mais rápido. Não conseguimos. Eu olho para a Ana Júlia, que é a geração de agora, e, mãe, me dá tal coisa aí, eu espere. Mãe, me dá. É um desespero, me dá, porque quer agora. E se eu acostumar ela a dar já, meu Deus do céu, olha a geração que está sendo formada. E Deus quer que a gente espere, quer que a gente seja paciente. Elias orou durante 3 anos e em nenhum momento, eu tenho certeza que Elias não disse, Deus não quer mandar. Olha, quando Ele quiser mandar, Ele já sabe que a minha vontade é essa, quando Ele quiser mandar. E Elias também não disse, seja feita a vontade de Deus. Se a vontade dEle é que não chova, então não vai chover. Não. Isso é falta de fé. Sempre seja feita a tua vontade. Sempre. Mas eu vou orar, eu vou clamar e sempre vai ser feita a vontade dEle, porque eu sou filha dEle, eu coloco nas mãos dEle o domínio para Ele, mas eu clamo. Porque se eu pegar o seja feita a tua vontade, na oração do Pai Nosso, e aplicar ela para tudo, eu não vou orar para nada, porque sempre vai ser feita a vontade de Deus. Vocês conseguem me entender? Muitas vezes nós usamos seja feita a sua vontade com uma falta de fé. Senhor, eu quero ter um filho, eu quero, não perdi a minha esperança, eu quero. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Vai ser feita a tua vontade, Deus. Mas eu quero um filho, Senhor. Eu clamo. Agora, se a minha vontade for mal, porque Deus conhece o futuro, aí eu já coloquei na mão dele. Mas enquanto eu não sei, eu vou ficar, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Talvez tu não queira. Não, eu quero, Senhor, abre. Porque os grandes homens oraram assim. E aí o que Deus fez? Ouviu, a oração chegou, a lenha ali, eu quero chuva. Orou a lenha todos os dias. Daqui a pouco, meu filho, vejo
pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Daqui a pouco orei, eu vi, ainda não se manifestou, eu vou continuar orando, meus amados, muita gente ainda não viu a manifestação, está vendo ali, ai, está aparecendo, e para de orar, não, eu vou orar, eu oro pelo meu pai se converter, aí ele começou a ir para a igreja, ai que bom, ele começou a ir para a igreja, agora resposta de oração, não, resposta de oração não, vá, continue orando mais, até que a sua oração foi que ele confessasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só vou parar de orar quando eu souber, ou ouvir com os meus ouvidos, que é o que eu quero, que ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí sim eu paro de orar. Mas porque eu vi uma pequena nuvem, não. Elias não parou. Elias, quando chega para aquele povo, um monte de profeta de Baal, Elias faz ali todo um processo para provar aqueles profetas que Deus, o Deus dele é que era verdadeiro, que Baal era mentira. Elias vai e prepara todo o altar, todo um incenso, todo um holocausto para Deus. E ele diz, essa palavra que nós dissemos hoje, caia fogo do céu, né? Mostra a Deus, para esse povo que tu és Deus em Israel. Olha que oração. Imagina você na frente de profetas, mais de, sei lá quantos profetas de Baal, que eu não lembro agora quantos a Bíblia diz. 400, imagina, 400. Às vezes nós não temos coragem de dizer na frente de uma pessoa, a gente fica com medo, e se Deus não queimar? Infelizmente, hoje a nossa fé é essa. E se Deus não queimar? Se eu disser, fizer tudo essa maracutaia aqui, Deus não queimar, olha que vexame. Aí eu vou, oro, Senhor, se tu quiser, Pai, para que teu nome seja glorificado, Senhor, queima. Não, ele fez todo o processo. Acreditou sem duvidar em seu coração. E na frente de 400 profetas falsos de Baal, ele clamou, Deus, mostra para esse povo que tu és Deus. Ele tinha certeza. Ele queria que Deus mostrasse para aquele povo. E na mesma hora, Deus respondeu a sua oração. Caiu fogo do céu e queimou aquele altar. Meu amado, quando nós oramos, nós estamos acendendo essa chama. E no momento certo, Deus vai fazer cair fogo do céu. Esse fogo consome a nossa adoração, que consome a nossa oração, que traz resposta para cada um de nós. Meu amado, não vamos parar de orar. Quando nós oramos, nós trazemos a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque aquele povo estava orando reunido, a Bíblia diz no livro de Atos, unânimes em oração. Unânimes em oração, quando veio o Espírito Santo de Deus, encontrou unânimes em oração, era a mesma oração, era teu Espírito, nós queremos aquilo que Jesus prometeu, todos unanimemente perseverando. Quando Deus viu, moveu, resposta, Espírito veio sobre aquele povo. E quando o Espírito vem sobre o povo, meu amado, existe o quê? Santidade, existe poder. A gente pode ver uma igreja santa, a gente pode ver uma igreja cheia do poder de Deus, porque eles oraram em unanimidade, perseveraram, o Espírito veio, e quando o Espírito vem, vem a santidade. Quando o Espírito vem, vem o poder. E quando o Espírito vem, quando a igreja ora, vem o avivamento. Porque é promessa de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Todos os avivamentos registrados na história, não só na Bíblia. Na Bíblia a gente pode ver livro de Ageu, Neemias e sei lá mais quantos. Todos os avivamentos passaram primeiro por um processo de oração forte. Se nós formos ver as histórias dos avivamentos por aí afora, em toda a terra, nós vamos ver que antes havia uma igreja que orava. Era uma pessoa, era duas pessoas, eram três, orava. Era na igreja, orando, até que Deus veio e trouxe o avivamento. Meus amados, em nome de Jesus, vamos perseverar na nossa oração. Vamos perseverar nesse poder que Deus tem, que Deus quer derramar para cada um de nós. Vamos exercer aquilo que Deus nos chamou, sacerdotes. Vamos colocar lenha toda manhã. Não vamos permitir que esse fogo se apague. Quando acabar as primícias, não vamos permitir que esse fogo se apague. Vamos continuar acendendo o nosso altar ao Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor como igreja, como pessoas, como indivíduos, como pais de família, como sacerdote do nosso lar. Seja como for, não vamos deixar essa lenha se apagar, a lenha da oração. E perseverando, tendo a certeza que Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu Espírito. Obrigada pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, e sabemos que Tu não somente está ouvindo nossa oração,
como também está respondendo cada uma delas, Deus. Nós sabemos que Tu já determinaste no reino espiritual, Senhor. E quando o Teu tempo se alinhar com o nosso tempo, Senhor Deus, Pai, nós já Te agradecemos, Pai, porque vamos ver, Pai, cada pedido que tem sido feito nesse lugar realizado. Nós vamos ver a cura, nós vamos ver a salvação, nós vamos ver a libertação, nós vamos ver a restauração, nós vamos ver marido voltando para a mulher, mulher voltando para o marido. Em nome de Jesus, nós vamos ver mulheres grávidas desse lugar, Senhor. Nós vamos ver prosperidade, Senhor. Nós vamos ver, Deus, essa igreja já cheia de almas Te adorando, exaltando o Teu santo nome, dizendo que Tu és Deus. Nós vamos ver, Pai, cada um dos nossos familiares aqui, Deus, rendendo graças a Ti, Senhor. Nós vamos ver, Senhor Deus, a mãe da Ângela aqui, Deus, Te adorando, glorificando o Teu santo nome. A Adriana, o Carlos, nós vamos ver os filhos da Laura, o Seu José, confessando com sua boca que Tu és Senhor. Nós vamos ver a Tânia, Deus, aqui Te adorando com os seus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver todos os meus filhos Te adorando aqui, cantando, Pai, louvando o Teu santo nome, Senhor. Nós vamos ver o João, Deus, aqui, Senhor Deus, não somente representando uma peça, Senhor, mas vivendo e sabendo que basta uma palavra Tua, Senhor, e ele próprio será curado, e ele próprio será restaurado pelo poder do Teu nome, Senhor. Nós vamos ver, Senhor Deus, em nome de Jesus, mulheres sendo restauradas desse lugar, Senhor, pelo ministério que Tu tens dado a Josi, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, Deus, em nome de Jesus, pessoas sendo curadas nesse lugar pelo ministério que Tu tens dado a Luzia, Senhor. Nós vamos ver, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os frutos, Deus, do nosso trabalho, Deus. Nós vamos ver Carla aqui, Deus, Te glorificando, Deus, glorificando o Teu santo nome, Deus, exaltando o Teu santo nome ao lado do seu marido, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós vamos ver, Senhor Deus, com os nossos olhos, boas notícias, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos clamado, Senhor Deus, de cada pessoa que nós temos orado nesse altar, Deus. Nós vamos ver avivamento em Portugal, nós vamos ver avivamento em Portugal, nós vamos ver a Oliveira do Bairro se rendendo aos pés do Senhor. Nós vamos ver o Robert aqui confessando o nome do Senhor Jesus, a Cláudia aqui confessando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, ó Pai, porque sabemos que está alinhado à Tua vontade, Pai. E quando a igreja ora, Pai, Tu Te alinhas, ó Deus, conosco, em nosso favor nessa batalha, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos ver, Senhor Deus, e por isso nós Te agradecemos, Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, por cada pedido desse, Senhor Deus, de oração que tem sido feito nesse lugar, Senhor. E Te agradecemos porque Tu tens renovado as nossas forças, ó Pai. Te louvamos, Deus. Restaura, Deus, as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, Deus, por aqueles que vão trabalhar hoje, Deus, renova as suas forças, Pai. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, da sabedoria, da entendimento, Senhor. Eu oro, Deus, por aqueles que estão doentes, Pai. Em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Pai, eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão passando frio, Deus. Aquece, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquece, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, amanhã que seja dia de vitória para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela minha documentação, Deus, e Te agradeço já, Senhor Deus, porque Tu estás resolvendo todas as coisas, porque Tu és fiel, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque Tu tens respondido cada oração feita nesse lugar. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos em paz, com certeza de que Deus está respondendo nossa oração e que amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus, às 9 da manhã, colocando lenha. Colocando lenha na fogueira não, no altar. Amém? Podem cortar a internet, por favor.